Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, sou o pastor Ademir de volta e eu vou fazer dois vídeos aí, tá bom? Dois vídeos em sequência, né, com o mesmo assunto. Geral, no caso, eu quero falar sobre a cristofobia. Por que que o mundo odeia, primeiro, Jesus Cristo e, em seguida, os cristãos, não é? Por que existe essa questão da cristofobia, tá bom? E eu vou explicar por que eu vou falar sobre isso, em dois vídeos, no caso. Então esse é o vídeo que eu falo sobre o ódio a Cristo. Depois, no segundo vídeo, falo sobre o ódio aos cristãos. Eu estou falando sobre isso porque, ultimamente, nos cultos domésticos, nós estamos usando o texto do Evangelho de João, né? Então estamos lendo João. Aí acontece, culto doméstico, nós cantamos, nós lemos um capítulo, eu explico o capítulo de maneira breve, não é? E então terminamos, concluímos com oração. Já estamos até no capítulo 20, lemos o capítulo 20 ontem, no dia 20 de setembro de 2021. Só que eu, conversando sobre esse assunto com minha família, minhas filhas e tudo, minha esposa, explicando que às vezes nós temos um entendimento de que as pessoas elas rejeitam o Evangelho porque elas não sabem quem Jesus Cristo é. E de maneira tão surpreendente, no Evangelho de João, nós vemos João mostrando, não é? Mostrando nos vários encontros de Cristo com os fariseus, com os líderes, com os sacerdotes, que eles sabiam quem Jesus Cristo era. Eles só não criam nele. E são coisas diferentes. Então eles sabiam muito bem. Eles só não criam em Jesus Cristo. Tá? Então esse é um ponto bem importante. Se vamos pensar sobre a questão de fé, temos que lembrar, por exemplo, de Mateus capítulo 16, né? Quando Pedro ele faz aquela confissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela não é uma confissão apenas mostrando que ele sabia quem Cristo era, mas que ele cria em Jesus Cristo. É uma confissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a confissão de fé. Nossa confissão de fé como igreja, né, como cristãos. E Cristo mesmo vai dizer que não foi carne e sangue que revelaram isso a Pedro, que revelou, mas o Pai. Ou seja, a fé em Jesus Cristo, não é? Poder crer em Jesus Cristo, isso é algo que é promovido e produzido pelo próprio Deus. Sem que Deus nos revele, não é, e nos dê fé para crer em seu Filho, nós não creremos. Esse é o fato. Mas isso é uma questão da fé. Deus dá a fé para crermos em seu Filho. Tá bom? O Espírito Santo opera essa fé em nós. Mas a falta de fé não nos impede de saber quem Ele é. Certo? Essa foi a reflexão e nós podemos perceber isso aqui no Evangelho de João. Eu quero começar só nessa reflexão breve para mostrar esse ódio a Jesus Cristo, não é? Tendo como fundamento saber quem Ele é. E esse era o problema, não é? É o problema. O texto de João 3, verso 17 em diante, o pessoal só leu o verso 16, né? Só aquele verso, como se fosse o texto da Bíblia. E não é assim que funciona. É o texto áureo da Bíblia, né? E se apega àquilo e esquece do resto. João 3, 17, nós lemos até o 21, inicialmente, bem assim. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, ouça com atenção. Quem crê nele, isto é, no Filho, né, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, veja, só para antecipar, né, citar mais uma vez, não tem a ver com saber quem ele é. O mundo sabe quem ele é, tá bom? A questão é crer nele. Então, quem não crê já está condenado. E ele vai explicar o que é a condenação, então. Verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Quem é a luz? Cristo. A luz veio ao mundo, não é? Estamos aprendendo isso desde o capítulo 1. Cristo é a luz, certo? E ele fala, do verso 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, eles sabem quem é a luz. Tá? Esses que odeiam a luz sabendo o que é a luz. Eles não querem ir para a luz. Não é? E ele fala,
para que as suas obras não sejam reprovadas. E verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não é? Então, só aqui de início, o que nós podemos perceber de maneira bem clara é que, sim, tá? O mundo não é esse mundo tão cego assim que não sabe quem Deus é, não é? Não sabe que Deus existe, não sabe quem Jesus Cristo é. O testemunho histórico, o testemunho da igreja, da palavra, tudo o que nós temos aqui, então, até hoje, tá bom? Apresentando, expondo Jesus Cristo, milênios e milênios expondo Jesus Cristo, não é? Isso é uma prova para o mundo. E o mundo sabe exatamente quem Jesus Cristo é. O mundo não crê em Jesus Cristo. Esse é o diferencial. E por que o mundo não crê em Jesus Cristo? Por que o mundo não se aproxima de Jesus Cristo? Justamente porque Cristo é a luz que veio ao mundo. Né? Ele é luz. E aonde a luz brilha, as trevas se dissipam. Então aqueles que são das trevas, aqueles que amam as trevas, eles não vêm para a luz, ou seja, eles não vão até Cristo, eles não vão para Cristo, sabendo que Ele é a luz, não é? Eles não vão para Ele, por quê? Porque as suas obras más serão manifestas. Quando a luz brilha, tudo aquilo que estava oculto é revelado. E aqueles que amam aquilo que está oculto, que são as obras das trevas, por exemplo, não é? Eles jamais vão querer que as suas obras más elas sejam manifestas. Como é que a gente entende isso no Evangelho de João? Porque nós temos aqui um evangelho que nos conta, não é, os vários embates, não é, os vários confrontos de Jesus Cristo com os fariseus. O tempo todo, não é, desde quando ele começou a operar milagres, houve uma preocupação por parte dos líderes em Israel ali. Uma preocupação grande com relação ao que ele estava fazendo. Entende? Então, nossa, ele ali, pensando, por exemplo, em Mateus 4, um exemplo aqui, né, fazendo uma comparação, quando a luz raiou, né, a ideia de quando ele volta do deserto, da sua tentação no deserto e vence o diabo ali, a luz brilhou naqueles que estavam na região e sombra da morte. Aí ele começou a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então perceba, ele começou a operar seus milagres, no capítulo 2 já, não é? A mostrar seu poder, e isso causou interesse, curiosidade. Nicodemos vai aqui no capítulo 3 procurar Jesus, não é? De noite, digamos assim, em um momento, um horário em que ele não pudesse ser visto pelos demais, para não ser acusado de seguidor de Jesus Cristo, por exemplo. Mas ele percebeu que alguma coisa diferente estava acontecendo. E no decorrer do Evangelho de João, nós vamos perceber o seguinte, que o tempo todo João narra isso, esses encontros de Jesus Cristo com os fariseus e a preocupação dos fariseus. Preocupação grande, não é? Preocupação grande. Nós temos, por exemplo, não é, o encontro dele aqui no capítulo 5 com esses fariseus e o debate em torno, por exemplo, da questão da lei. Isso se inicia agora, na Escritura. Observando que os judeus, aquele povo, vivia nesse sentido se gloriando na Torá, digamos assim, né? Na lei, o tempo todo citando e querendo aplicar essa lei. Cristo vai falar com ele sobre isso, e a maneira como ele fala já é um confronto muito profundo com aqueles judeus, que basicamente, vocês vão perceber no Evangelho de João, que eles idolatravam a lei, idolatravam Moisés e Abraão. Entende a situação? Eles eram tão idólatras de Moisés e Abraão, da lei no sentido geral, não é? Que eles cegavam para as ações de Deus. Então, Deus operava o milagre, digamos assim, usava de misericórdia com um dos seus filhos, mas eles não conseguiam ver a bondade de Deus. A preocupação era: que dia foi hoje? Quando isso aconteceu? Foi no sábado? Vamos caçá-lo, porque ele tem que pagar por isso. Ele quebrou o quarto mandamento. Então, eles tinham essa preocupação, era idolatria pura. E quando nós vemos aqui, por exemplo, no capítulo 5, verso 39 ao 47, ele fala: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Entende a situação? Lembra lá do capítulo 3 nós lemos? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então eles sabiam que ele era a luz. Não é? Muito bem. E não quereis vir a mim para terdes vida. Não é?
Eu não recebo a glória dos homens. Verso 41, verso 42. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Verso 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Não é? 44. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Então, né? O problema deles é, eles não criam, tá? Eles sabiam, mas não criam. Verso 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. E olha o que ele fala aqui agora, viu? Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais, ou confiais. Quem acusa vocês é Moisés. Ele vai dizer, verso 46, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, veja, esse confronto de Cristo com relação aos fariseus ali é realmente profundo, porque ele está dizendo para aqueles que idolatravam Moisés e a lei, vocês não creram nas palavras de Moisés. Se vocês realmente crescem nas palavras de Moisés, na lei, vocês creriam em mim também. Cristo revela então a incredulidade deles. Eles sabiam, eles não criam. Esse é o diferencial, não é? Eles sabiam, eles não criam, certo? É isso que eles faziam. Usavam a lei como um mero sistema para condenar os outros, só isso. Então temos aqui Cristo chamando aqueles que se orgulhavam de serem cumpridores da lei de idólatras, de incrédulos. Basicamente é isso. Isso foi uma ofensa muito grande para eles, insuportável, eu diria, não é? E nós vamos observando que isso vai continuar, não é? Quando chegamos no capítulo 8, por exemplo, Cristo aplica isso, né? Ele aplica isso no capítulo 8, quando lemos sobre a mulher adúltera, né? Embora que o pessoal que é da crítica textual estejam meio que condenando esse texto, né? Rejeitando, dizendo que não tem, né? Eu prefiro ficar com os textos tradicionais, tá bom? E eu realmente não vou deixar de falar sobre o capítulo 8 de João, não rejeito esse capítulo, tá bom? Se alguém quiser me chamar de leigo por causa disso, problema, não tô nem aí pra isso, ok? Eu realmente confio que esse texto é um texto inspirado. Então, observando isso, irmãos, não quer dizer que... Já tem até vídeo falando sobre isso, irmãos, viu? Não tô desprezando essa quantidade de manuscritos, não é isso não, tá? Eu penso que a quantidade enorme, não é, de famílias de manuscritos é uma coisa boa, né? Porque nós podemos fazer muitas comparações. Eu é que tenho a preferência por não excluir nada, tá? Então, respeito todos os grupos e até as pessoas têm opiniões diferentes, mas eu permaneço aqui, tá bom? Estou usando a minha ACF. Calma, porque não é só dos receptos não, viu? Eu só prefiro realmente esse texto. Aí veja, então, no capítulo 8, essa situação continua, porque quando eles levam, eles enfurecidos, ofendidos por ouvirem Cristo dizer a eles que eles não criam no que Moisés falou, porque se crescem no que Moisés ensinou, eles creriam no próprio Cristo, não é? Eles levam então a mulher que foi pega em flagrante adultério. O engraçado é que só leva a mulher, né? Não o homem. E o que acontece? O que eles querem é testar, não é? Ver se ele, de alguma maneira, não vai ficar do lado deles, não é? Não vai usar a lei como eles usavam. Porque eles, obviamente, sem misericórdia, matariam aquela mulher. Não é? Matariam em nome de Deus, usando o sétimo mandamento. Porque ela foi pega em flagrante adultério. Então levam ela para que ele pudesse também aplicar aquilo que Moisés disse. Ele fala bem assim, verso 4, né? Capítulo 8. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés, não é? Lembrando do verso no capítulo 5 ainda, né? No 45, a parte final, em quem vós esperais ou confiais, né? Então, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Eles queriam realmente causar um confronto. Houvesse um tipo de ruptura entre Cristo e Moisés, para que eles tivessem razão de acusá-lo e condená-lo, tal como queriam fazer com a mulher, por exemplo. Não é? Isto diziam eles, tentando
para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então, resumindo aqui, a questão todinha, quando Cristo fala a eles, se alguém dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, o que Cristo faz, como essa luz que veio ao mundo, é brilhar de uma maneira tão intensa com suas palavras e com sua vida e testemunho, que as trevas dos corações daqueles homens, não é? Elas não puderam permanecer. Porque quando ele fala, as suas palavras que são luz, que são vida, não é? Iluminam e mostram a podridão, até mesmo a podridão que está no coração. Entende? Externamente falando, aqueles homens que estavam ali com pedras nas mãos para apedrejar a mulher, não é? Do que eles poderiam ser acusados? De nada. Eles se vangloriavam em si mesmos. Eles se elogiavam nesse sentido, como sendo os cumpridores da lei. Mas quando Cristo fala isso, as suas palavras vão até o coração deles e mostra a podridão deles. Deles. Não é? Ali eles se sentiram adúlteros, descumpridores dos mandamentos de Deus no sentido geral. Porque Jesus fala, quem de vós não tiver pecado, quem de vocês for santo e não tenha pecado nenhum contra a lei de Deus, atire a primeira pedra. Não é o que vocês estão dizendo que a lei diz? Então vamos lá, meta a pedrada nela. Se vocês forem melhores do que ela, ou seja, se ela deve ser condenada por causa da lei, então alguém que não merece essa condenação porque cumpre a lei perfeitamente pode meter a pedra nela. Meta a pedra nela. Dê pedrada. Eles conseguiram fazer isso? Não, perderam a moral, porque a palavra de Cristo, a luz que veio ao mundo é tão intensa que ela cala as trevas, ela incomoda as trevas ficam realmente constrangidas com essa luz. Eles não puderam fazer nada, absolutamente nada. E nós percebemos que isso vai continuando, né? Eu tô falando tudo isso para a gente desenvolver o entendimento e aplicar hoje a nossa realidade de hoje, no caso, né? Do mundo, por que o mundo odeia Cristo. Nós vemos isso, por exemplo, no capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego de nascença, não é? No verso 14, o João faz questão de dizer, era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos, no caso do cego. Então, veja, João faz questão de citar isso, que era sábado, porque isso era um ponto muito importante, não é? Para mostrar que aqueles fariseus, eles eram cegos para as obras de Deus. É mais uma prova, eles não criam em Deus. Eles tinham um tipo de zelo externo apenas, pelo sistema da lei. Eles idolatravam Moisés, Abraão, a lei. Mas eles não criam de verdade, porque Deus estava manifestando o seu poder, a sua misericórdia em dar vista a um cego, com um propósito glorioso, e eles não conseguiam enxergar isso. Tudo que eles enxergavam isso foi feito no sábado, vamos matá-lo, vamos condená-lo, porque a lei de Moisés foi quebrada. Era isso que eles pensavam, o tempo todo, né? Avançando ainda mais para o capítulo 10, que é um capítulo também bem contundente, chegamos finalmente ao capítulo 11, quando acontece justamente a ressurreição. Cristo ressuscita Lázaro, não é? Ressuscita Lázaro. E o que nós vemos no capítulo posterior, no caso o capítulo 12, é algo realmente fantástico, que nos mostra isso de maneira muito clara. Nós temos aqui, por exemplo, no capítulo 12, verso 9 a 11, bem assim. E muita gente, porque ele voltou a Betânia no caso, né? E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Verso 10. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos judeus, dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, para concluir esse vídeo, né, e fazer essa aplicação diretamente ao nosso contexto hoje, e mostrar, foi o que eu ensinei para minhas filhas, né, para minha família sobre a situação, nós muitas vezes pensamos que as pessoas, que o mundo está rejeitando o Evangelho, rejeitando a Jesus Cristo, não é? Porque o mundo, digamos assim, não conhece quem Jesus Cristo é, não sabe quem Jesus Cristo é. E isso às vezes dá a impressão de que o mundo é meio que inocente sobre isso, entende? Eu sei que tem cristãos que pensam assim, mas é meio um tipo de inocência. As pessoas não sabem quem Cristo é, por isso que não vão até Ele. É totalmente ao contrário. As pessoas sabem quem Ele é e por isso não vão até Ele. Porque Ele é a luz que veio ao mundo. E aqueles que amam as trevas, necessariamente eles odeiam a luz. Não é?
Por quê? Porque a luz de Cristo constrange, ofende, faz com que aqueles que vivem em trevas, não é? Eles sejam manifestos, suas obras, mas... Então, o que incomodou aqueles fariseus no passado é o que incomoda o mundo hoje do mesmo jeito, não é? O fato de Cristo brilhar, não é, com sua luz, dele ser a luz, mostrou para aqueles próprios homens, para aqueles líderes e para a população que os fariseus não eram tão bons assim, que eles eram hipócritas, mentirosos, pecadores, incrédulos, idólatras, é o que eles eram. E isso nunca pôde ser visto por ninguém. Todos que olhavam para aqueles líderes, não é? Eles viam realmente aqueles homens como se fossem superiores, não é? Homens realmente piedosos, homens que honravam Deus Todo-Poderoso, homens que eram fiéis, devotos. Mas quando Cristo apareceu ali, quando Cristo se manifestou, tudo aquilo que eles construíram caiu por terra. Ficou explícito que era tudo mentira. Por isso, eles ficavam assim agoniados, não é? Preocupados. Nós precisamos fazer alguma coisa. Temos que matar a Jesus e também matar Lázaro, porque Lázaro é fruto do seu poder. Temos que acabar com todas as provas. Temos que matá-lo, destruí-lo e também a Lázaro. Não podemos deixar alguém que ele ressuscitou. Nós podemos dizer mentiras, não é? Por exemplo, dizer que o cara que foi cego a vida toda foi curado, que aquilo era uma mentira, foi uma conspiração para poder dizer que Cristo era o profeta, o Messias. Então vamos poder calá-lo, digamos assim. Quem foi curado, nós podemos calar essas pessoas. Calar, simplesmente isso. Mas alguém que morreu, 3 dias permaneceu ali, não é? No 4º dia, já fedendo, não é? Cristo vem e ressuscita aquele homem, ele vai até a casa dele, muitas pessoas vão também, e vão ali para ter uma refeição com aquela família. Isso é uma prova muito forte, muito contundente. Nós temos que acabar com Cristo, matá-lo, e também matar o fruto do seu trabalho, matar aquele que é a demonstração, a prova de seu poder, de quem ele é. Entende a situação? Para que as pessoas não sigam mais a ele. Esse é o ponto. Então, veja que a vida de Cristo, não é? A sua luz incomodava aqueles homens, incomodava aqueles líderes. Porque com ele ali brilhando, eles não podiam fingir mais que eram luz também. Ficava explícito que eles eram trevas, que eles odiavam a luz. Porque o que Cristo estava fazendo ali não era nada diferente do que muitos deles diziam. Se o ponto é falar sobre Moisés, Cristo estava dizendo, olha, Moisés falou sobre mim e vocês não creem. Vocês não creram em Moisés, por isso vocês não... Ou seja, no que Moisés falou, por isso vocês não creem em mim também. Então esse é o problema. Se nós formos fazer, por exemplo, uma comparação pensando em Mateus capítulo 5, quando Cristo mostra, não é, como cumprir a lei, ouviste o que foi dito aos antigos, não é? Não matarás, ou então não adulterarás. Perceba que a maneira como Cristo explica a lei, ela é muito mais severa do que aquela maneira que os fariseus, os líderes da lei ali, eles explicavam. Se eles se postavam como sendo os cumpridores, os rígidos cumpridores da lei, quando Cristo mostra como a lei realmente deve ser aplicada, isso é muito mais intenso e muito mais severo do que o que eles diziam. Então, se eles falavam que, olha, for pego em adultério, no caso com uma mulher aqui, tem que ser apedrejado, tem que ser a lei cumprida nesse sentido. Cristo vem e fala, não, peraí, calma. Isso é verdade. Só que a lei não está falando somente de um ato, de uma atitude. Ele está falando também de uma disposição do próprio coração, das intenções. Se alguém olha para uma mulher, ou também uma mulher olha para um homem, digamos assim, e no coração deseja aquela pessoa, fantasia com ela, já cometeu adultério no coração. Isso é muito mais intenso, muito mais severo do que apenas procurar quem literalmente adulterou. Não é? A questão do amor ou do ódio, não é? Digamos assim, no caso, a raiz daquilo que é o assassinato, o 6º mandamento, não matarás ou não assassinarás. O que os antigos diziam? Não matarás. Isso vai dizer o quê? Eu, porém, vos digo que aquele que desprezar o seu irmão, não é? Chamando ele de tolo, raca, o que for, desprezando o seu próximo, tratando ele como inferior, não é? Esse também, nesse sentido, parafraseando aqui, ele também é culpado da quebra do 6º mandamento. Ou seja, ele também é, diante de Deus, um assassino. Porque a raiz do assassinato está no coração dele. Isso é muito mais intenso do que o literalmente assassinar alguém. Ou seja, pensando até, voltando à questão do adultério, né, do 7º mandamento,
Ele vai falar se o teu olho direito, não é, te fez tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque é melhor entrar no reino, não é, sem um dos teus membros do que todo o teu corpo perecer no Geena. Se o teu pé, se tua mão direita também do mesmo jeito, o teu pé direito te faz tropeçar do mesmo jeito. Então, isso é muito mais intenso do que a maneira como os fariseus ensinavam a lei. Só que a maneira como Cristo ensinava a lei, embora fosse verdadeira e muito mais severa, não é? Deixando a maneira como os fariseus ensinavam uma bobagem, né? Um tipo de jeitinho para burlar essa lei para o povo, não é? A maneira como Cristo ensinava era intensa, mas era verdadeira, e as pessoas podiam ver isso nele, e os próprios fariseus viam isso nele, e esse era o grande incômodo. A luz vem e tudo aquilo que é falso aparece. Esse é o incômodo. Aquilo que incomodou aqueles no passado é o que incomoda o mundo hoje. O mundo sabe quem Jesus Cristo é. As pessoas que rejeitam a igreja, que rejeitam ao evangelho, sabem quem Jesus Cristo é. E esse é que é o problema. Aqueles que amam as trevas não querem vir para a luz, porque suas obras são más. Esse é o fato. Então, não fique naquela ilusão de que as pessoas são inocentes sobre quem Jesus Cristo é, que as pessoas são como criancinhas de mãos estendidas para o alto, rogando a Deus que a salve, porque não é assim que o mundo é. O mundo é hostil, o mundo odeia o Filho de Deus. Esse é o fato. Odeia tanto que tenta corromper o conhecimento a respeito dele. Odeia tanto que tenta, de alguma maneira, transformá-lo em um ícone pop, em alguém que generaliza tudo, em alguém que abraça tudo sem mostrar a verdade e sem trazer palavras de confronto. Essa é a realidade. Então, o mundo sabe, não é? E esse é o problema do mundo. O mundo sabe quem Jesus Cristo é. E por isso, eles odeiam Jesus Cristo. Porque amam as trevas. Essa é a reflexão, tá bom? Aguarda aí o segundo vídeo, porque vamos aplicar agora a nós cristãos.